E como prometido, Isabel Mega está de volta, nossa analista lá em Brasília, com apurações sobre aquele projeto que foi aprovado lá no Congresso em julho, que muda as regras de licenciamento ambiental. O presidente Lula deve vetar um dos pontos polêmicos dessa proposta. Está nas mãos do presidente Lula nesse momento. A questão, Isabel, é que foram vários pontos polêmicos que geraram reação de ambientalistas, geraram reação e críticas da própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Em qual ponto Lula deve ceder? Carol, esse é um dos principais temas do radar da sexta-feira, porque vence hoje o prazo para essa decisão do Palácio do Planalto. Pela área técnica do Ministério do Meio Ambiente, haveria um veto integral, mas isso não encontra apoio do restante do governo, então o veto integral foi descartado. São 40 pontos que foram identificados pelo Ministério do Meio Ambiente como mais problemáticos. Há um cálculo de que em metade deles possa ter algum tipo de avaliação de veto, mas a gente tem as negociações ainda acontecendo. A ministra Marina Silva ficou bastante tempo no Palácio do Planalto ontem negociando esse texto. Tem um ponto que já tem um indicativo mais forte de veto, que trata daquela licença por autodeclaração. Isso valeria para empreendimentos diversos de médio e pequeno porte. A exemplo da necessidade de pavimentação de estradas, rodovias, ferrovias também. Poderia inclusive abrir margem para algumas atividades que poderiam ter um potencial ainda mais danoso em relação ao meio ambiente. Se fala ali de uma possibilidade em relação a hidrelétricas, entre outros pontos menores, mas que precisam estar no radar e que são muito criticados por ambientalistas. Então, esse ponto que é muito polêmico, enfrenta muita resistência, tem tudo para ser vetado pelo presidente da República. Tem um outro ponto que foi criado a partir de uma emenda do senador e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tratava de uma licença especial. O que o governo está tentando negociar nessa reta final do prazo é para que alguns desses pontos possam ser vetados, mas para que depois você trabalhe esse tipo de pauta com o Congresso Nacional a partir do envio de projetos de lei. Essa licença especial, por exemplo, que o governo está em parte defendendo, é que haja uma espécie de criação de um colegiado que avalie, que dê prioridade, como essa licença é o objetivo dela, mas que avalie conjuntamente com representantes do governo e da sociedade civil essas prioridades para que uma licença possa sair dentro do prazo de 1 ano, porque é considerado um projeto, um empreendimento prioritário para o governo. Então, esse é um ponto mais sensível. Politicamente, o governo tem que agir de uma maneira que não represente tanto desgaste dessa pauta depois no Congresso Nacional, porque o que vetar vai para análise do Congresso, que pode derrubar esses vetos. Então, eles estão tentando fazer uma espécie de arranjo para que você não tenha tantos vetos derrubados do presidente Lula e, por isso, alguns desses temas devem ser trabalhados depois em um projeto de lei. Então, o prazo acaba hoje, estamos de olho nessa atualização, mas já antecipando esse movimento com a Isabel Mega. Para mais detalhes, tem reportagem lá no blog da Isabel, no site da CNN Brasil. Obrigada, Isabel. Bom fim de semana para você. Para você também, Carol. Bom descanso, boa sexta a todos.